Bíblias em João 21. João, capítulo 21, versículo 15 e 17, do 15 ao 17. Eu sei que os irmãos já conhecem a Bíblia mais do que eu. Fiquei sabendo que houve uma competição aí que foi uma loucura, né? Os irmãos conhecem a Bíblia de cabo a rabo, do início ao fim. Então, esse versículo é bem conhecido de todos, né? Pedro, ele nega a Jesus, e depois Jesus vem aqui para restaurar a Pedro, né? E despertá-lo do seu chamado novamente. Ele faz ali uma refeição com os apóstolos, faz um churrasquinho de peixe, né? Põe um peixinho na brasa ali, né? E depois ele chama Pedro de canto para conversar, com muito amor, né? E a gente vai fazer a leitura agora, do versículo 15 ao versículo 17 de João 21. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amados, esse trecho é muito, muito rico mesmo. Muito rico mesmo. Daria para a gente tirar, eu já ouvi vários estudos sobre essa passagem, vários, da questão do amor ágape, da questão do amor filéu, né, que é o amor entre irmãos. Eu já ouvi muitos estudos sobre isso, e realmente tem muita riqueza aqui para a gente tirar. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos para esses versículos, é que se a gente for ver a resposta de Jesus, ele falou assim para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro disse que amava, e ele disse assim para Pedro: então, em algumas versões fala: cuide dos meus cordeiros. Mas eu fui na raiz, né, desse texto, e lá fala: alimente os meus cordeirinhos. E eu fiquei com isso na cabeça: alimentar os cordeirinhos. Como que a gente alimenta os cordeirinhos, né? Sorte que minha filha não está aqui, senão ela ia falar: pai, eu quero um cordeirinho para pôr lá em casa, né? Mas como que a gente alimenta os cordeirinhos, né? Normalmente é com leitinho, né? Aquela comidinha bem leve, né? E o cordeirinho vai se alimentar ali, e com o tempo ele vai ser fortalecido, e vai crescer, e vai virar um cordeiro mais robusto, mais forte, né? Então, o Senhor Jesus aqui chama a atenção de Pedro, para ele voltar à essência, para que ele seja restaurado por Deus, e ele volte a fazer aquilo que o Senhor o chamou a fazer, que é cuidar dos cordeirinhos dele, é cuidar daqueles que estão se achegando agora, aqueles que estão aprendendo sobre o Evangelho, aqueles que ainda talvez não conhecem nada do Evangelho. E é isso que Jesus chama a Pedro: cuide dos meus cordeirinhos, né? Então a gente pode pensar: quem são os cordeirinhos? São os novos na fé, são os bebês que estão chegando aqui nessa casa. Não que nem o meu bebê, é o bebê espiritual, né, irmãos? Não é os bebês físicos, né? O meu está nervoso chutando aqui já, ó, agitado.
agitado que nem a irmãzinha. Mas os bebês na fé, os que estão chegando, aqueles que não conhecem a palavra de Deus ainda, esses são os cordeirinhos que Jesus falou. Ainda em João 14, voltando um pouquinho aqui no texto, João 14, versículo 21. Interessante, como todas as coisas, quando o Senhor coloca algo no nosso coração, Ele vai interligando todas as coisas, né? A Edilene começou a falar aqui, é Dila para mim, né? Porque eu já sou bem conhecido, né, Dila? A Edilene começou falando aqui, lendo um texto, e ela começou a falar do caráter e da natureza de Deus, né? Do caráter e da natureza de Deus. Deus é fiel, Deus é majestoso, Deus é bondoso, Deus também, Ele é bonito, tem beleza nele, né? As facetas de Deus são inúmeras, inúmeras, inúmeras. Os anjos, eles olham para Deus e eles ficam: santo, 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 santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, porque cada hora que eles olham para Deus, eles veem algo diferente na faceta de Deus, eles veem algo esplêndido em Deus, e eles glorificam o nome do Senhor, né? Então a Edilene trouxe aqui, naquele texto que ela trouxe, algumas das facetas de Deus, né? Mas uma das facetas de Deus que eu mais amo, né, que eu acho lindíssima, e que eu acho que uma boa parte de Deus deve ser dessa faceta, é o amor, né? Que foi o que ela leu aqui no começo, né? A palavra fala que Deus é amor, e quem não ama, infelizmente não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não tem como a gente não amar e falar que conhece a Deus, porque Ele é todo amor, todo amor, todo amor, né? Além de todas as outras facetas, Ele é repleto de amor. É uma coisa tremenda, fantástica. E hoje, a gente começou aqui o versículo falando desse amor, né? Que Jesus pergunta para Pedro se ele ama, né? O amor ágape, né? E Pedro fala que sim, que o ama. Então é desse amor que a gente começa falando aqui hoje, tá? Então João 14, 21 fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Então a gente tem que guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração e os obedecer. E isso vai ser o quê? Vai ser bênção para a nossa vida, vai ser maravilhoso para a nossa vida. Como foi falado aqui, Deus tem toda a sabedoria. Isso também faz parte do caráter dele. Ele tem toda a sabedoria. O nosso conhecimento, a nossa sabedoria nem se compara com a dele. Então Ele sabe aquilo que é bom para nós. Então quando a gente o obedece, a gente é feliz, a gente é abençoado quando a gente o obedece. Amém? E no versículo 31, ainda em João 14, um pouquinho mais adiante, no versículo 31, fala assim, aqui é Jesus falando: todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço o que o meu Pai me ordenou. Até aí. Então o próprio Jesus fala que Ele ama o Pai, e que Ele o obedece, que Ele faz aquilo que o Pai o ordenou. Amém? Então o próprio Jesus dá para a gente o exemplo de como tem que ser. Amém? Então se a gente ama a Deus, amados, a gente tem que guardar os mandamentos dele nos nossos corações, e a gente tem que obedecer a Deus. Obedecer. Uma coisa, o pessoal, nós chegamos aqui, falaram assim: os missionários chegaram, né? Tadinho da gente, né? Um certificado eu acho que não faz da gente um missionário, né? Que o Senhor tenha misericórdia da gente, porque a gente se sente tão pequeno, né? Não é verdade? Na presença de Deus, todos nós nos sentimos tão pequenos, né? Tão pequenos. Mas a gente tem que se esforçar para fazer aquilo que Ele nos pede. Nós temos que nos esforçar. E aqui em Marcos, esse versículo era muito utilizado por nós lá, né? Até quando a gente foi lá para Jocum em janeiro, era o versículo base da Jocum, né? Marcos 16, 15. Os irmãos já sabem tudo decor, né? Eu acho que eu não preciso nem ler esse versículo, já está bem conhecido dos senhores, mas eu vou ler, eu não gosto de ficar sem ler. Não aguento.
Eu leio, sabe, irmãos, porque às vezes, se a gente for falar de nós mesmos, a gente só fala besteira, né? Mas quando a gente lê a palavra ela é poder de Deus, ela é vida, ela transforma, ela é maravilhosa, né? Então eu prefiro ir para a palavra do que falar de mim mesmo. Vamos lá, Marcos 16:15. Podemos ler? Vamos lá? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Aqui na minha versão começa um pouco diferente, mas acredito que na versão da Bíblia dos Irmãos vai estar assim, escrito assim: portanto, ide por todo mundo, né? O verbo ide, ele é um verbo imperativo, né? Ele não está falando assim, eu sugiro que os irmãos, né, façam a obra do Senhor. Ele não está falando isso, ele está falando assim: irmãos, vão, cumpram o ide. O ide é um verbo imperativo. Vai, é isso que eu direciono vocês, né? Então, o Senhor traz essa direção para a gente: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu comecei a dizer aqui, amados, que quem ama a Deus o obedece, e isso aqui eu vejo como sendo algo muito importante, porque essa foi uma das últimas palavras de Jesus antes dele subir aos céus. Ele já tinha ressuscitado, se encontrou com os discípulos e fez churrasco com os discípulos de peixinho, como a gente viu. Mas antes dele subir aos céus, ele fala assim: amados, portanto, vão por todo mundo e anunciem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amados, eu acho que essa é uma das maiores demonstrações de amor que podem haver. Maiores demonstrações de amor. E quando a gente conduz uma pessoa para a salvação, conduz uma pessoa mais próximo de Jesus, a gente está amando essa pessoa. A gente está amando essa pessoa, porque nós vamos ter o privilégio de viver com ela toda a eternidade lá no céu. Toda a eternidade. Então não tem declaração maior de amor do que você investir o seu tempo. Às vezes tem que investir dinheiro, né? Porque tem que pôr gasolina no carro para ir visitar, tem que levar um bolinho para conversar com a pessoa, né? Você investe tempo, investe recurso, traz a pessoa para a igreja, e isso é amor, amados. Isso é amor, porque você deseja que essa pessoa conheça a Jesus mais profundamente, que ela tenha a vida dela restaurada, curada, sarada, transformada, porque é isso que acontece com aqueles que chegam próximos de Jesus. É isso. A vida dela nunca mais é a mesma, nunca mais. Não tem como a gente entrar na presença de Deus e sair da mesma forma. A gente sempre é transformado. E o interessante é que até o profeta Isaías, quando se chega na presença de Deus, ele reconhece, como o irmão orou ali, que nós somos pecadores. O profeta Isaías fala: meu Deus, como eu sou pecador, eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. Essa é a realidade nossa, amados. Nós somos assim, nós somos pecadores. Por mais que Jesus fale para a gente: meu filho, se esforça, sede santo, porque eu sou santo. Ele fala para a gente se esforça, mas nós estamos tão longe, né, de ser santo. A gente sabe disso, eu sei disso, da minha realidade, né? Então por isso que às vezes até o título de missionário fala: meu Deus, que vergonha, né? Que vergonha. Depois eu vou lá, a Ana sabe, né? Fico brigando com os alunos na sala, né? Brincadeira, me esforço para não brigar com ninguém também, mas não é fácil, né? Vamos voltar aqui, amados. Então, quem ama a Deus obedece e responde ao seu chamamento, amados. Esse é o nosso chamado. A gente tem que ir, né? Eu e minha esposa, a gente foi para outro estado, né? A gente ia para Uganda, não fomos, graças ao bebê, né? A gente ficou por aqui.
Mas a gente foi para outro estado. Mas a gente precisa ir para outro estado, amados, para cumprir o nosso chamado de ir a todo... Não. A gente pode cumprir o nosso chamado aqui em Agudos, na nossa região, na nossa escola, no nosso bairro, na nossa família, né? O nosso chamado é esse, é ir. Não importa se a gente vai para Palmas, lá no Paraná, que eu nem sabia que existia, se nós vamos para Uganda, ou se nós vamos ficar em Agudos, não importa. O importante é que a gente tem que responder o chamado de Deus e ir aonde Ele quer que a gente vá. Amém? Seja aqui, seja ali, o importante é a gente obedecer a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu cumpro o grande comissionamento, eu anuncio o Evangelho, eu trago as pessoas para próximo de Deus. Amém? Eu fiz um cálculo. Para quem não sabe, eu sou também professor de matemática, então tem que ter cálculo nas pregações, né? Tem que ter, faz parte de mim, eu amo cálculo, né? Então eu fiz um cálculo. Se a gente responder ao chamado de ir, e se nós ganharmos uma vida por semana aqui em Agudos, no ano nós vamos ter ganhado 52 almas para Jesus. 52 almas para Jesus. É uma meta um pouco gananciosa, vamos dizer assim? Eu acho também, viu, irmão? O ano tem 365 dias, né? Se a gente sair nas ruas uma vez por semana e ganhar uma alma para Jesus, a gente vai ter 52 vidas salvas por ano. Os irmãos sabem melhor do que eu, que essa igreja é uma igreja centenária, amados. Imagine se a gente começar isso agora. Queria ter começado há 100 anos atrás. Que se eu tivesse começado há 100 anos atrás, né? Não seria eu, né? Mas os irmãos já teriam 5.200 pessoas salvas a Jesus. Muitas pessoas foram salvas aqui nessa casa, né? Às vezes mudam de cidade, às vezes mudam de igreja, né? Mas muitas pessoas já foram salvas, né? Mas eu gosto de fazer esse cálculo, né? Imagine se nos próximos 100 anos a gente faz isso, né? E a gente vai começar, nós não vamos terminar, né? Esse cálculo nós não vamos terminar. Mas, amados, a nossa vida com Cristo, ela não é uma corrida de 100 metros, sabe? Às vezes a gente quer ter performance, alta performance. Eu quero dar resultados altos, rapidamente. A gente vive numa geração, né, do micro-ondas, né, que é um minutinho já esquentou o leite, é um minutinho já esquentou comida, né? A gente vive numa geração acelerada, onde tudo é rápido, é num clique. Mas as coisas não são assim. A nossa vida, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é mais parecida com uma maratona, é uma longa distância. Então a gente tem que colocar os nossos planos diante do Senhor, mas pensando dessa forma longa também, né? E eu fiquei pensando, como que a gente pode ser eficiente nesse nosso chamado com Jesus? Como que a gente pode ser eficiente, respondendo a esse chamado de Jesus para as nossas vidas? E eu pensei em 3 tópicos, amados. E esses 3 tópicos são... Tem gente que gosta de anotar aí? Tem? Então tá bom. O primeiro tópico é, para a gente ser eficiente nesse nosso chamado de ganhar almas para o Senhor. O primeiro tópico é pedir essas almas ao Senhor. Parece simples, né? A gente precisou orar e pedir a Deus: Senhor, acrescente essas vidas que vão ser salvas. O próprio Deus fala na palavra dele, que é Ele que acrescenta à igreja aqueles que serão salvos, é Ele que acrescenta à igreja. Mas a gente tem que pedir, porque lá em Tiago 4, versículo 3, fala que se a gente pedir, a gente tem que pedir bem e não pedir mal. Porque às vezes a gente pede as coisas para os nossos próprios interesses, para a nossa ganância, para o nosso status. E ele fala assim, ó, você está pedindo e não está recebendo, porque você está pedindo mal. Você tem que pedir direito. Depois os irmãos leem lá, tá? Em Tiago 4, versículo 3. Então, a gente não é atendido muitas vezes as nossas orações, porque a gente não tem pedido de acordo com a vontade de Deus. Lá em 1 João 5, vamos ver se eu acho aqui, que com uma mão só, vamos ver,
Fica poucas folhas na mão aqui. Os irmãos conseguem fazer a leitura para mim, amados? 1 João 5, versículo 14. Quem achar pode... E esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém. O Senhor vai nos ouvir. Então, se a gente pedir algo que esteja de acordo com a vontade de Deus, Ele fala na sua própria palavra que Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. Então, amados, você acha que se a gente pedir para Deus, Senhor, acrescente aqueles na tua igreja que hão de se salvar, acrescente as almas, Senhor. Os irmãos acham que Deus vai ouvir? Eu creio que sim. Então, o primeiro passo para a gente... Quer falar, irmão? Pode falar. Você crê que o Senhor não vai... Eu acredito, irmão, que desde a nossa concepção, o Senhor nos predestinou a sermos filhos de Deus. Ele não nos predestinou ao trabalho que a gente vai ter. Ele não nos predestinou muitas coisas, mas Ele nos predestinou e Ele deseja de todo o coração, de todo o coração, que a gente o conheça, que a gente se aproxime dEle, que a gente chegue próximo dEle, que a gente reconheça que Jesus é o Filho de Deus e veio a essa terra e morreu na cruz por mim e por você. Eu acredito nisso, que Ele nos predestinou para que a gente o ame, que a gente o conheça, que a gente se aproxime dEle. Isso é o que eu creio. Tem outras linhas teológicas que acreditam em outro tipo de predestinação, mas essa é a que eu creio, que Ele nos chama para sermos filhos, mas mesmo assim, Ele nos dá o livre-arbítrio da gente fazer as nossas escolhas, mas Ele quer tanto que a gente seja filho, que a gente deite no colo dEle, que a gente se aproxime dEle, que a gente viva para Ele, por Ele, todos os dias. Amados, eu apresentei minha família para os irmãos aqui, né? E a gente renunciou um monte de coisa para a gente fazer essa missão que o Senhor colocou no nosso coração. Mas eu vou falar para você, eu não aguentava não ir, eu não aguentava não responder o chamado de Deus para a minha vida. Meu Deus, eu ia trabalhar, as pessoas conversavam comigo e Deus usava as pessoas que eram ímpias, que nem conheciam a Deus, estavam desviadas, a falar para mim assim, você tem que cumprir o chamamento de Deus para a sua vida. Então, eu renunciei um monte de coisa e fui. Sabe, renunciei, né? Eu renunciei, eu tinha um ministério lá em Bauru, na igreja que a gente frequenta, a igreja Bola de Neve. Eu renunciei ao meu ministério que eu tinha lá, da assistência social. A gente cuidava de algumas pessoas, a gente fazia tantos trabalhos maravilhosos lá em Bauru. Os trabalhos estão acontecendo ainda, só que eu não estou lá mais coordenando, os trabalhos estão vivos. Eles vão em asilo, em abrigo, em comunidade carente, eles fazem evangelismo. Glória a Deus por aquele ministério, e eu fico muito feliz de ter contribuído para que esse ministério crescesse. Tive que abrir mão desse ministério para mim poder cumprir o chamado de Deus, de ir para fazer as missões lá em Palmas, em Curitiba. Tive que abrir mão do meu emprego, né? Eu amo dar aula também, e esse ano eu estava tão feliz que eu estava no SESI. Puxa vida, o meu chefe era o meu cunhado, né? Então eu estava tranquilo. Se ele viesse brigar comigo, eu falava, cara, você é de casa, não briga comigo não, né? Tá gravando, né? Brincadeira, pessoal da internet. Ele é bravo, que você, quem conhece sabe. Ele puxava minha orelha também, mas eu estava muito feliz lá. Eu tive que renunciar a muita coisa para mim viver o chamado de Deus, sabe? Mas hoje eu olho para tudo isso que eu tive que renunciar lá atrás, e eu olho assim e falo, meu Deus, não é nada, isso não é nada. O preço que Jesus pagou naquela cruz pela minha vida, para salvar as pessoas, toda renúncia que a gente faz parece que é pouco, e eu faria de novo, sabe? Eu olho para trás e falo assim, puxa vida, eu queria ter dado muito mais fruto aonde eu fui, lá em Palmas. Não é em Palmas no Tocantins não, amados, é em Palmas no Paraná. Eu gostaria de ter dado muito mais frutos, né? A gente teve 2 semanas muito intensas lá, que a gente chegava às 8 da manhã nas escolas e a gente saía às 5 da tarde.
Na cidade tem 9 escolas municipais, a gente foi em 8. A gente foi em quase todas as escolas municipais. Então, praticamente, a gente conversou com todas as crianças daquela cidade, né? E eu fico pensando, o Senhor me trouxe aqui para me falar com essas crianças. E aí a gente fazia os teatros. Aqui vocês tiveram o privilégio também de ter a atuação dos irmãos da Jocum também aqui no município de Agudos, na igreja aqui, né? Eles somaram com os irmãos, né? Indo nas escolas também. E aí eu olho e falo assim, puxa vida, nós conversamos em torno de umas 5.000 crianças mais ou menos, e anunciamos Jesus, né? E fizemos o teatro e falamos que elas eram amadas, que elas eram preciosas, que elas eram queridas por Deus, que Deus tinha sonhado com cada uma delas, né? Elas ficaram encantadas com a palavra de Deus, né? Eu fico pensando assim, olha, futuramente, imagina como vai ser a realidade dessa cidade, se essa semente cai num terreno fértil, né? Muda a realidade da cidade um trabalho desse, né? Conhecer a Jesus muda as vidas e muda a cidade inteira, se aquelas crianças se posicionarem em continuar se aprofundando em conhecer a Deus, né? Então, amados, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é pedir a Deus que Ele acrescente as pessoas, pedir a Deus as vidas, as pessoas, que o Senhor acrescente essas pessoas. Então eu peço aos irmãos, coloquem em oração esse tópico, antes de fazer qualquer coisa, comecem a orar pelas pessoas, orem pelas pessoas que o Senhor quer acrescentar a essa igreja. O segundo tópico, ir em lugares direcionados por Deus. A gente fez bastante evangelismo, né? E para ser eficiente no evangelismo, amados, a gente tem que ir aonde Deus quer que a gente vá. Jesus, ele gastava tempo, amados, em oração. Ele gastava tempo em oração. Todas as manhãs, os apóstolos lá, os discípulos acordavam, cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde que Jesus está? Jesus já estava lá orando, fazia tempo, logo cedinho ele já estava lá orando, né? E o dia dele, o que você acha que acontecia? Era um dia direcionado por Deus. Ele ia onde Deus queria que ele fosse, ele falava com as pessoas que Deus queria que ele falasse, e ele era eficiente no seu evangelismo. Depois os irmãos podem confirmar, tem lá em Marcos 1, versículo 35, que falava que Jesus se ausentava para orar, e muitos outros versículos. Eu lembrei de uma passagem daquela mulher que estava lá no poço, sabe? Retirando água ali, né? E Jesus chega e conversa com ela, e tem ali palavras de conhecimento, e aí ela fala, puxa vida, eu vejo que tu és profeta, e ele conta um monte de segredo precioso ali para ela, da Bíblia, que hoje a gente olha e fala, meu Deus, olha esses segredos que ele contou para ela, que coisa, né? Uma pecadora, teve lá não sei quantos maridos, 5, 6 maridos, né? E Jesus contou um monte de segredo precioso para ela ali, né? Um monte. E ela saiu dali e já foi anunciando a Jesus para todas as pessoas naquela cidade, ganhou um monte de almas para Jesus ali naquela cidade. Mas olha, Jesus foi ali para conversar com ela. Jesus não foi ali para beber água, não foi. E ele até ofereceu para ela a água da vida, que quem bebe nunca mais vai ter sede. Outro exemplo, o gadareno, ele atravessou aquele mar lá, né? E foi lá encontrar com o gadareno. Ele foi lá por quê? Para encontrar com o gadareno. Foi especificamente para falar com aquele homem, e o libertou, e o curou, e o salvou. E ele encontrou ali a presença de Deus e ficou tão alegre, e todo mundo conhecia o gadareno naquela cidade, né? Ele era atormentado por demônios ali, e fazia aquela arruaça naquela cidade. Mas depois que ele conheceu a Jesus, ele começou a anunciar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, né? E a gente vê nas cartas do Apocalipse um monte de referência a algumas igrejas, né? Um monte de referência, mas as igrejas ali da Decápolis, aonde o gadareno estava, a gente não vê nenhuma carta falando assim, puxa vida, vocês erraram nisso, vocês erraram naquilo, né? Então eu penso assim, que o gadareno
apesar de anunciar Jesus, ele foi firme na palavra ali, viu? Conduziu os irmãos à salvação também, e ajudou os irmãos a andarem na linha. Porque, amados, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele conheceu o outro lado da coisa. Aí quando ele conheceu a Jesus, e viu quão maravilhoso Jesus era, quão lindo Jesus era, quão poderoso Jesus era, ele não se conteve, e contou para todo mundo, e levou a salvação para aquela cidade. O terceiro ponto, amados, que eu queria compartilhar com os irmãos, está em 1 Coríntios 12, então, só recapitulando, né, que às vezes a gente fala muito, as ideias acabam saindo da nossa cabeça. O primeiro ponto é pedir a Deus as almas. O segundo ponto é ir nos locais que Deus nos mandou ir, sabe? Pergunta para Deus, aonde Ele quer que você vá para anunciar sobre Ele? Pergunta para Deus, Ele vai falar contigo, mas fique em silêncio para ouvir. Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá essa semana para anunciar do Teu Evangelho? Aonde o Senhor quer que eu vá hoje para anunciar do Teu Evangelho? E fique em silêncio, que Ele vai te falar, Ele vai te direcionar, sabe? O evangelismo, quando ele é direcionado, sim, ele é muito eficiente, amados, muito eficiente, né? Você vai chegar lá e você vai conversar com aquela pessoa e vai falar assim para aquela pessoa, eu orei e Deus pediu para mim vir aqui conversar com você. Puxa vida, você vai ver o que vai acontecer. Na hora, o Espírito de Deus já começa a quebrantar aquela pessoa, na hora, isso é um evangelismo eficiente, amados, isso é um evangelismo eficiente, a presença de Deus vai encher aquele lugar, e a pessoa vai sentir a presença de Deus quando você abrir a tua boca, mas você tem que ir no lugar que Deus quer que você vá, amém? 1 Coríntios 12, versículo, esse capítulo inteiro, ele é muito, muito precioso, né? Ele fala da diversidade de dons, amados. 1 Coríntios capítulo 12, o capítulo 12 inteiro fala das diversidades de dons, né? Amados, através do Espírito de Deus, Ele distribui os dons à sua igreja, que servem para quê? Para capacitar a sua igreja, amém? É para capacitar a sua igreja. Então, para alguns, o Senhor acrescenta o dom da fé, aquela pessoa é cheia de fé, você vai conversar com ela, ela sempre está cheia de fé, né? Você fala, meu Deus, hoje eu estou meio desanimado, eu preciso conversar com essa pessoa que ela tem muita fé, e ela vai me ajudar hoje, né? Então, o Senhor distribui os dons conforme Ele quer, para edificar a sua igreja. Então, existe o dom da profecia, existe o dom da fé, existe o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, e por aí vai, né? E por aí vai, existem muitos dons. E ô irmão, a gente está com o horário meio apertado aqui? Então vamos compartilhar. É um pouco complicado, irmão. Os dons, quando o Senhor nos dá de presente, Ele nos dá de presente, sabe? Ele nos dá de presente. Se um dia convir ao Senhor tomar o dom, eu nunca vi Ele fazer isso, né? Mas eu nunca vi o Senhor tomar um dom. Mas se Ele quiser fazer, Ele é Deus e Ele faz do jeito que Ele quiser, né? Mas, amados, eu já vi tanta coisa, né, por aí fora, né? A gente já viu tanta coisa, né? Mas o que é real é que os dons, eles existem, e está aqui na palavra, e eles são verdadeiros, e o Senhor, pela misericórdia dele, usa muitas vezes as nossas vidas através desses dons, né?
um dom, aqui no versículo 31, ele fala assim para a gente, ó: entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Então o Senhor, para edificar a sua igreja, para construir uma igreja forte aqui na terra, Ele distribui os dons, mas Ele fala para a gente que vai distribuir conforme Ele quer, né? Ele fala aqui, mas Ele fala: busque, se dedique, busque os melhores dons. Então um segredo aqui, a gente pode pedir também, né? Senhor, eu gosto mais desse dom aqui, viu? Eu gosto mais desse dom. Se convir ao Senhor que derramar esse dom sobre a minha vida, eu vou ficar muito feliz, muito feliz. Eu gosto desse, né? Se convir derramar outro, tudo bem, mas eu gosto desse, viu, Deus? Ele gosta de conversar com a gente, sabe? Ele gosta de saber a nossa opinião também, né? Ele leva em consideração a nossa opinião. Ele é soberano, a vontade dele nunca vai ser mudada. Ele vai fazer aquilo que ele quer, mas nós somos filhos, né? Na palavra fala, se nós como pais somos maus, mas a gente gosta de dar tudo de melhor para os nossos filhos, quem mais é Deus, né? Que é um pai perfeito, um pai de amor, um pai que não tem falhas, que não tem erro, né? Ele vai querer dar aquilo que é melhor para a gente, né? Então a gente tem que buscar os dons do Senhor com diligência, com muito carinho, com muita dedicação e com muito amor. Amados, um exemplo prático para os irmãos de um evangelismo eficiente, né? Eu acho que não tem exemplo melhor do que o exemplo de Jesus, né? Ele tem muitos exemplos maravilhosos, como a gente citou aqui alguns, né? Da mulher do poço, do gadareno, mas tem um outro que me chama muito a atenção, que é quando ele vai conversar com Natanael. Natanael era um israelita, ele conhecia muito a palavra do Senhor, ele conhecia todo ali o Antigo Testamento, né? As profecias, ele conhecia tudo. Vamos ler juntos em João 1. Hoje é o dia de João, né? João 1, 47. Existe uma profecia, amados, que está lá em Zacarias 3, de 8 a 10, que fala assim, que há de vir o renovo. Quem que os irmãos acham que é o renovo? Quem que ele está citando? É Jesus que viria na terra. É uma profecia messiânica, uma profecia que fala de Jesus, lá em Zacarias 3, de 8 a 10, não precisam abrir para a gente ganhar tempo, que a Dila já está olhando o relógio aqui, né? Então vamos correr. É uma profecia messiânica, que ele fala assim, que há de vir o renovo, e o renovo vai vir, e vai limpar o pecado do mundo, né? E no finalzinho, alguém pode abrir para a gente? Zacarias 3, de 8 a 10, um pouquinho antes de Malaquias, finalzinho do Antigo Testamento. Amém. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém. Então ele fala que há de vir o renovo, e o renovo vai tirar o pecado do mundo num só dia, né? E aí ele fala que cada um de vocês convidará o seu próximo para se assentar debaixo da videira e debaixo da figueira. Observem esse detalhe, a figueira. Agora, vamos voltar lá em Natanael, João 1. João 1. Então, aquela era a profecia conhecida por Natanael, hein? João 1, 47 ao 50. Então, vamos no 46. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Felipe, então, estava querendo apresentar a Jesus para Natanael. Vem, Natanael, venha e veja com seus próprios olhos. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus:
Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Puxa vida, hein? Que alegria, hein? Se você chegasse ao presidente de Jesus e ele falasse isso de você, hein? Aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amados, essa é a minha interpretação, tá? Dessa passagem. Natanael, ele era um israelita, então ele conhecia as profecias. Agora, é algo que eu imagino, tá? Vamos imaginar junto. Depois o pastor Gilmar pode me corrigir aqui, tá, amados? Eu acredito que Natanael sentava debaixo daquela figueira para conversar com Deus. Eu acredito, porque ele já conhecia aquela profecia, que o renovo viria, e que as pessoas estariam debaixo da figueira. Então, talvez fosse ali o lugar secreto de Natanael. Talvez fosse o lugar secreto de Natanael, que ele sentava e ficava ali horas conversando com Deus. E Jesus fala que eu te vi debaixo da figueira, eu te vi, eu te conheço debaixo da figueira, é ali que eu te conheço. Então, porque não tem outra explicação, porque Natanael na hora fala: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Na hora ele começa a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, só por causa que ele falou isso. Sabe o que é isso, amados? Esse aqui é um evangelismo eficiente. Quando a gente se move através do sobrenatural de Deus, essas coisas acontecem, né? A gente vai conversar com uma pessoa e o Senhor dá para a gente uma palavra de conhecimento, como essa que Jesus teve, né? Eu te vi ali, ó. Deus te conhece, dali, debaixo da figueira, que é onde você gosta de ficar. Aquilo era algo muito íntimo de Natanael, né? Então o evangelismo eficiente é um evangelismo que ele se move também através dos dons de Deus para a edificação da igreja, e eu queria incentivar os irmãos a buscarem esse evangelismo sobrenatural na presença de Deus. Esse é um evangelismo eficiente. Amados, eu não tenho nada contra outros tipos de evangelismo, mas eu conheço esse tipo de evangelismo e eu sei que funciona. E eu sei que esse evangelismo aqui salva vidas. Esse está testado e eu aprovei, né? Mas eu quero que os irmãos aprovem também. Mas sabe como que os irmãos vão aprovar? Os irmãos têm que pôr em prática esse modelo, viu? Não fala depois que é meu, não. É um modelo que eu acredito que seja bíblico, né? Não é meu modelo, não, tá? Então, o evangelismo através dos dons de Deus. E lá em Isaías 6:8, que eu já citei aqui o profeta Isaías, Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Né? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Né? Então eu gostaria de desafiar os irmãos. Irmãos, vocês amam a Deus? Vocês amam a Deus? Então, guardem os mandamentos do Senhor e o obedeçam. Cumpram o ID, irmãos. Cumpram o ID. Não tenham pressa em dar resultado. Não tenham pressa. Mas vão nos lugares que Deus quer que cada um de vocês vá. Tá bom? Sejam obedientes ao Senhor. Se for para ir para Palmas, lá no Paraná, eu recomendo os irmãos, levem blusa de frio. Tá? É frio. Mas se for para ficar aqui em Agudos, façam de todo o coração, de todo o amor, com toda a intensidade, com toda a verdade, porque Jesus, Ele está ansioso para poder entrar nesses corações.
Ele poderia, irmãos, enviar uns anjos para anunciar o evangelho dele aqui na terra. Ele poderia, Deus é Deus, né? Mas Ele conta conosco. Ele aguarda que a gente faça a nossa parte. Ele espera que a gente se mova, né? Uma vez, meu pai tem um amigo, se eu não me engano, mora lá em BH, né? Uma igreja lá em BH. Ele um dia foi visitar uma família, né? E o pessoal estava passando bastante necessidade. E aí depois ele saiu e ele mesmo comprou uma cesta básica e deixou ali, né? Graças a Deus ele tinha condições para fazer isso. Então, o Senhor usou a vida dele para abençoar aquela família. Mas o Senhor quer usar a vida de cada um de nós para anunciar o evangelho. O Senhor conta conosco. Se a gente não responder o chamado dele, né? Ele vai levantar outra pessoa para anunciar o evangelho, mas Ele espera que nós anunciemos. Ele espera. Amados, vamos alimentar os cordeirinhos do Senhor, vamos cuidar dos bebês que o Senhor vai trazer a essa casa. Sabe, a gente tem diferenças, amados, cada um tem uma diferença, uma do outro. Uma pessoa é mais agitada, a outra é mais calma, cada um tem um jeito. Mas vamos receber com amor essas pessoas, porque se a gente começar a orar, se a gente começar a ir nos lugares que Deus está mandando, se a gente buscar os dons que o Senhor quer edificar a sua igreja, as pessoas vão começar a chegar nessa casa, e a gente vai ter que receber essas pessoas com muito amor, com muito amor. Então deixa Deus usar a vida de cada um de vocês. Vocês são um povo escolhido, vocês são sacerdotes aqui do Senhor, para transbordar da glória de Deus aqui nessa terra, amém? Então o convite que eu faço para os senhores e para as senhoras, né? Respondam ao chamado do Senhor, respondam ao ID, cumpram o comissionamento que o Senhor deixou para cada um de vocês, amém? Amém, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa tarde, ó Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe, Pai, nessa tarde. Eu sei que de mim, Pai, nada disso poderia ter saído, Pai, porque eu sei o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou falho, e o quanto de mim não pode sair de nada, não pode sair nada, Pai, mas Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, porque o Senhor que trouxe essa palavra, ó Pai, e eu te peço, ó Pai, que o evangelismo dessa igreja, Pai, seja um evangelismo eficiente, ó Pai, que essa igreja possa sair, Pai, das quatro paredes, ó Pai. É muito bom a gente estar aqui dentro, Pai, é muito bom a gente falar do Teu amor aqui dentro, é muito bom a gente fazer comunhões e festas aqui dentro, ó Pai, a gente se alegra com isso, ó Pai, mas o Senhor também nos chamou para fora das quatro paredes, ó Pai, e como o Senhor disse a Isaías, ó Pai, a quem enviarei? O Senhor está nos dizendo essa tarde, ó Pai, a quem eu enviarei, ó Pai, e nós estamos aqui para te responder de forma positiva, Pai. Nos envie, ó Pai, para anunciar o Teu evangelho, ó Pai, para apregoar o ano aceitável do Senhor, ó Pai. Nos envie, ó Pai, mas eu te peço, ó Pai, venha acrescentar a essa igreja, ó Pai, as pessoas que estão no seu coração, ó Pai. Venha acrescentar, Pai. Desde já vai preparando o coração dessas pessoas, ó Pai, para receberem a semente do Teu evangelho, ó Pai. Mas eu te peço também, ó Pai, que o Senhor venha despertar esse novo tempo sobre a IPI de Agudos, ó Pai, que seja um tempo de evangelismo, Pai, um tempo de evangelismo sobrenatural, ó Pai, um tempo de evangelismo eficiente, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Então derrama os Teus dons sobre os Teus filhos aqui nessa casa, ó Pai, os Teus dons que vêm para capacitar o avanço da Tua obra, Pai, o avanço do ID, Pai, e fortalecer a Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é fiel à Tua palavra, Pai. O Senhor é lindo, Pai. Nós te amamos, ó Pai. Muito obrigado por esse período, Pai. Muito obrigado por essa tarde, ó Pai. Nós te damos, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus Altíssimo. Obrigado.